Meus amigos, olha o que aconteceu, essa confusão que aconteceu entre um advogado e um capitão de polícia militar numa base no litoral de São Paulo, que eu faço comentários logo em seguida. Bom dia, hoje dia 13 de maio de 2025. Eu não quero assim, né? Mas não, é incrível, meu, é incrível como que as coisas são difíceis pra mim. Ronaldo, onde você tá? Primeira coisa, vou falar, eu estou aqui numa sala dentro da 3ª companhia da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Cadê? O capitão aqui já fugiu de mim, ó. Foge como o diabo foge da cruz. Falou que vai me representar na OAB porque eu tô fazendo uma live aqui. Será que eu tô errado? Não, você Oi. não... O senhor vai fazer o quê? O senhor vai fazer o quê? O senhor vai fazer o quê? Base legal, base legal. Eu quero base legal. Quem manda sou eu também, o senhor manda lá fora. Entendeu? O senhor vai fazer o quê? Aí, família, olha, quebrou meu relógio, olha, família, só tô vendo um processo aqui, ó, só tô vendo um processo, olha lá, só dá bom, olha, tô vendo um processo, olha lá, já decidiu, então se imagina, vamos na delegacia, vamos, tô ficando na pista do processo, pô, certo, tá bom, ainda bem que tá gravado, eu quero outro procedimento, mas isso aqui não é isso aqui não, você canta de carro, você é polícia, pra mim não, tá bom, pra mim não, isso aqui é um dos processos, cadê o outro, cadê o outro, o que você vai fazer, o que você vai fazer, você me agrediu, pô, você tá gravado, olha família, olha, eu quero outro processo, esse aqui eu não quero isso, aqui ó, vamos pra delegacia, vamos lá, não tem problema nenhum, vamos lá. Olha, dá o relógio aqui, ó. Quebrou meu relógio. Não tô acreditando nisso, meu. Ninguém vai sair aqui não, vamos pra delegacia mesmo. Prerrogativas. Se alguém tiver vendo esse vídeo, dá um toque. Prerrogativas da UAB. Fui agredido aqui, ó, por um policial, por um capitão da Polícia Militar, aí, ó. Eu quero outro processo, não é esse não, já falei. Outro processo tá concluído e tá com advogado. Tá concluído? Então deixa eu ver. Tá concluído? Deixa eu ver. Se tá concluído, tá contigo. Não tá comigo. Então tá concluído com quem? Batalhão. Tá concluído com o batalhão? Isso. Prova pra mim então, que ele não tá aqui. Já tô falando. Não. Você mentiu, você me deu outro processo aqui, ó. Você me deu outro processo, eu não quero isso aqui, eu quero outro. Você vai pagar esse relógio aqui, ó. Você veio pra cima de mim, ó. Quebrou meu relógio. Tá certo isso? Você não pode Você gravar isso. isso. Você não pode. Qual a lei? Você não pode Me fala a gravar lei. isso. Não é. Me fala a lei. Quartel. Eu só quero. Qual é a segurança aqui, ó? Olha a sua sala. Olha a sua sala. Sala privada. Por que eu não posso? Por que eu não posso? Beleza, vamos. Delegacia. Vamos pra delegacia. Vamos lá. Funcional. Funcional. Só RG. Eu me apresento na delegacia. Seus dados. Delegacia. Seus dados. Delegacia. Pode fazer o pode pegar lá. Você não vai fazer o que você faz com os policiais, não. Você não vai fazer. Você não vai me dar os dados? Você não vai se identificar? Você sabe quem sou eu? Você sabe tudo aqui, ó. Você sabe aqui, ó. Você tá querendo reverter contra mim? Não vai, pô. Você não vai querer. Tá no meu carro. Vamos lá no meu carro, então. Você não vai Lá no meu carro. Ó, tá querendo reverter a narrativa aqui, ó. Qual é o seu nome? Seu RG? Ó, eu sou o Ronaldo Patrocínio, meu AB é 37317. Meu RG é o 29536399. Meu CPF é 36590981. Entendeu? Ninguém tem medo de você, não, pô. O que você vai fazer? Vai fazer o que você faz com seus polícias aí? Aterroriza, vai lá e o prêmio. O RD não vale pra mim, não, esse baixinho. O RD não vale pra mim. Entendeu aí, ó? Tá. E aí? Por que você não me impede de filmar aqui, ó? Se a lei vale pra mim? Vocês têm que fazer somente aquilo que tá em lei. Eu posso fazer tudo aquilo que não tá proibido. Você vai desligar ou não? Desligar o quê? Mas o quê? Eu estou mandando você desligar. Você não manda, você não manda em mim? Você não manda? Ordem legal. Ordem legal o quê? Ordem legal eu não cumpro, Você pô. vai desligar? Eu não cumpro ordem legal. Ordem ilegal eu não cumpro. Vocês... Vamos pra delegacia. Vamos pra delegacia, seu Júnior. Não tem problema nenhum. Mas você vai me dar os autos do processo que eu tô pedindo? Os autos são aí. Não, esse não. Eu não quero esse aqui, não. Esse aqui eu não quero. Inclusive, eu já até pedi via e-mail. Você me deu o processo? Qual o processo? Você tá falando que tá concluso? Concluso por quem? Qual processo? Ah, dá licença, o da viatura, que você comunicou que não tava lavada a viatura. Eu quero esse processo. Cadê? Esse processo já falei, tá no batalhão. Tá, então cadê? Me prova. Me prova. Eu tô falando pra você, tem que provar O pra que você. você tá falando? Tem advogado constituído desse processo. Não interessa, eu sou advogado, eu posso, pela normativa do artigo 7º do Estado da OAB, Você não sabe. do OAB, eu posso ver em qualquer lugar, entendeu? 150, 1116, 150, Entendeu? 150. Ah, só que você não gosta, só que você não cumpre, né? Você conhece a lei, mas não cumpre, Você é né? sigiloso pra ter acesso. Sigiloso não quer um processo por infração administrativa, transgressão disciplinar, sigiloso no quê? Qual é o sigilo envolvido? Entendeu? Segurança de Estado, interesse público? Não tem nada, entendeu? Você vai desligar ou não? Me fala a sua lei que me determina isso. Eu estou falando. Ó, quebrou meus óculos também, ó. Povo, o que aconteceu é tenebroso, apocalíptico, absurdo. E eu vou explicar o porquê. Eu não sei, não preciso saber o que aconteceu antes. Óbvio, né? A educação é uma via de mão dupla, né? Há um aparente embate entre o capitão e o advogado que vem anterior ao vídeo. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Eu não consigo entender se realmente o que o capitão negou, o que o advogado pediu antes do vídeo é legal, ilegal, qual que é a situação. Não sei o embate anterior. A questão que eu vou focar é no que o vídeo mostra, e o que o vídeo mostra é muito perigoso para todos, não só para o advogado em questão, mas para toda a advocacia. A confusão começa com o capitão exigindo, determinando que o advogado pare de filmar, que ele não pode filmar dentro do quartel, que é a área de segurança. E pior, quando ele é desobedecido, ele tenta pegar à força o celular de um advogado no exercício de sua função. Tanto que até quebra, né, o relógio do advogado, que aumenta muito mais o absurdo, que gerou até um dano ao advogado. Infelizmente, hoje em dia isso está virando moda. O caso mais recente que isso apareceu foi do meu colega advogado, o Dr. Adriano Rocha. Fiz até um vídeo a respeito disso, em que ele foi detido num quartel da Marinha, lá no Rio de Janeiro,
e a Marinha alegou que ele estaria, ao filmar dentro da unidade, ele estaria pondo em risco a segurança das instalações, prendendo ele pelo artigo 147 do Código Penal Militar. Eu fiz um vídeo a respeito disso, não vou me delongar. Assim como eu expliquei no vídeo que eu fiz sobre o nosso querido amigo Dr. Adriano Rocha, um absurdo da Marinha, um absurdo ainda maior é a Polícia Militar exigir isso. Primeiro que o advogado estava numa sala, aparentemente de JD, ele estava fazendo vista de um processo. Não há nada que aquela sala fosse sigiloso, porque senão ele não estaria lá sozinho para começar a fazer a live, se fosse alguma coisa sigilosa. Segundo porque, em que pese a situação da Marinha foi também um absurdo ridículo, que eu expliquei no outro vídeo, muito maior é o absurdo na Polícia Militar, porque o civil não comete crime militar contra militares estaduais. E como muito bem disse o advogado debatendo com o capitão tem que fazer tudo aquilo que a lei manda. E o advogado ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E qual é o embasamento jurídico utilizado pelo capitão que o advogado não poderia filmar? Ele fala segurança das instalações, da segurança da unidade, alguma coisa assim ele fala no vídeo. Isso é balela, está virando carta coringa para arbitrariedades. Se não há um embasamento na lei, na legislação que proíba o advogado de filmar, o advogado não é obrigado a cumprir a ordem. E ele está certíssimo com relação a isso. Ele não é obrigado. E a ordem do capitão passa a ser uma ordem ilegal. Hoje em dia, os advogados estão tendo muito problema com isso, inclusive em sede judicial. Tem muitos advogados que estão tendo o seu celular, inclusive, apreendido. Estão encerrando a audiência aos juízes porque estão falando que o advogado não pode filmar e o advogado se recusa corretamente a parar de filmar. Ele se recusa, porque o Código de Processo Civil diz que é permitida a filmagem das audiências, independentemente de autorização judicial. E é utilizado em analogia no Código de Processo Penal, que não proíbe em nenhum momento, nem fala sobre esse tema de filmagem. E assim como muitos juízes arbitrários estão utilizando isso nos tribunais, a Marinha utilizou com o meu amigo Adriano Rocha lá no Rio de Janeiro, agora as polícias militares estão utilizando como um fundamento para conter a demonstração de que algum abuso está sendo cometido. Doutor, você falou abuso? Que abuso? Eu defendi recentemente e consegui absolver um policial militar perante o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, em que ele foi acusado do crime do artigo 33, um crime de abuso de autoridade. Eu já vou explicar mais esse crime, porque ele, trabalhando na área rural, inclusive era uma DG rural, ele constantemente era chamado por dono das propriedades, dos sítios da fazenda, que muita gente invadia as terras para ir andando até o rio e para ficar lá pescando, sem qualquer autorização para pular a cerca. Então já virou um cotidiano daquele policial, no seu policiamento ostensivo, de ver alguém pulando a cerca ou ver alguém no rio, de abordar aquela pessoa, interpelar e pedir para se retirar, porque ele não podia estar ali. Ele entrou pela área da fazenda, ele não poderia estar ali. Pasmem, excelências, esse policial ele respondeu por abuso de autoridade, que é o artigo 33, que consiste em exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer algo sem expresso amparo legal. É o crime, que nem eu já disse, do artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade, que prevê detenção de 6 meses a 2 anos a quem fizer isso. Vocês entenderam? Pelo simples fato dele ter agido sem o chamamento, sem o 190 do dono da fazenda, do dono do sítio, o Ministério Público, que trabalha lá no TJM, entendeu que ele agiu sem expresso amparo legal, que ele não tinha nenhum embasamento jurídico para mandar aqueles pescadores saírem do lote da fazenda. Ele foi absolvido, mas ele sentou no banco dos réus por, segundo o Ministério Público, exigir que os pescadores saíssem de uma área que não era deles. Exigir algo sem expresso amparo legal. Conseguimos no processo provar que foi um absurdo e eles foram absolvidos. Com isso eu te pergunto, se o capitão dá uma ordem sem expresso amparo legal e exige que o advogado pare de filmar, e não só exige verbalmente, vai lá e tenta tomar o celular dele, não estaria ipsis literis o que está escrito nesse artigo, do artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade? Se não tem expresso amparo legal, o advogado não precisa cumprir. E essa exigência constitui abuso de autoridade, ao meu entender. O advogado, ao longo de todo o vídeo, ele tenta
demonstra que ele tenta ver um processo que o capitão não fornece. E o capitão dá diversas justificativas que mostram que, na verdade, ele não quer fornecer o procedimento para o advogado ver. Primeiro, ele fala que o processo já tem outro advogado, está concluso com o advogado. E aí eu abro um parêntese, não é da conta do capitão se o processo tem outro advogado ou não. Um processo que não está em sigilo de justiça, em segredo de justiça, o capitão tem que dar vistas para qualquer advogado que chega lá. Ele pode fazer uma certidão de vistas lá do advogado tal dia tal, foi fornecido vistas ao advogado tal, e juntar no processo. Mas ele tem, não é uma bondade do capitão fazer isso. Não importa, não interessa para o capitão quem é que é o advogado do processo. Qualquer advogado que chegar do Brasil e quiser dar vista pode ter vistas ao processo. Se o advogado está atravessando outro advogado, tá em briga aí de cliente, não é problema do capitão. Isso vai se resolver com a OAB, não tem nada a ver com o capitão. Quem vai achar ruim é o outro advogado e não tem nada a ver. É lícito. Está na lei, o advogado pode, não é da conta do capitão fazer esse questionamento. E aí, eu volto do parênteses, né? O capitão foi lá falando que estava concluso com outro advogado, não é você o advogado do processo. E o advogado dá um rebate de uma forma linda, né? Fala, se está concluso, não está com o advogado, está com você, está com a autoridade, não pode estar com outro advogado. Aí o capitão fica perdido e fala, tá concluso com o batalhão. Aí ele já joga, já tira, já não tá mais com a outra advogada, tá com o batalhão. Não contente com essa resposta que ele viu que não colou, ele começa a falar que o processo é sigiloso, que o PD, entendam bem o que o capitão falou, ele falou que o PD, um procedimento disciplinar, é sigiloso. Se o capitão não quiser mostrar para a mãe do policial militar que foi comunicado, eu até entendo, mas não mostrar para um advogado devidamente apresentado na OAB, com a carteira da OAB apresentada, isso é um absurdo. Aí ele justifica que o procedimento é sigiloso. Um PD está em segredo de justiça e pela conversa a gente percebe que o PD é por simplesmente o policial foi comunicado por não ter lavado a viatura. Este processo está em segredo de justiça e aí é o momento que o capitão se descontrola totalmente, né? Ele dá uma voz de prisão, fala que está dando uma ordem legal e fala, você está preso, vamos para a delegacia. A partir do momento que você faz isso, ele está, ao meu entender, cometendo um outro crime de abuso de autoridade, que é o crime do artigo 9º. Ele está decretando a prisão, né? Ele está decretando pelo menos a prisão em flagrante daquele advogado, no exercício da função, sem estar previsto as hipóteses legais ao nosso entender. É o crime lá do artigo 9º também da Lei de Abuso de Autoridades. Não contente com os absurdos de fundamento apresentados, o capitão ainda pede, se identifica, eu quero ver sua carteira da ordem, quero ver não sei o que. Ele quer a identificação do advogado. Ele está tentando nitidamente forçar o enquadramento numa recusa de identificação, que também é um outro absurdo. Se o advogado, principalmente se você olha os stories dele, ele foi de veículo dentro do quartel, ele já entrou, foi identificado, mostrou a AB dele para entrar na unidade. Ele já estava com um processo que, segundo ele, estava errado na mesa. Então ele já forneceu a OAB dele para outros policiais para fazer vista daquele documento. Ele já está identificado. Ele não tem que apresentar de novo o documento para o capitão porque o capitão quer. Enfim, erros e absurdos atrás de absurdos. Sabe, a advocacia é uma matéria de humanos, é um serviço humano. E as pessoas fazem o serviço de forma diferente. Óbvio, educação gera educação, eu consigo só ver o espectro sobre este vídeo que aconteceu. Se há alguma animosidade, algum desentendimento passado entre eles, mesmo passados poucos minutos antes do vídeo ou de outras datas, eu não sei. A questão é que o vídeo é um absurdo, é um ataque à advocacia. Pode ser que advogados agiriam de forma diferente, talvez eu agiria de forma diferente em alguns momentos, né? Mas tem advogados que vão para esse embate que muitas vezes talvez não solucione um problema, criem outros problemas, mas é a forma dele atuar. E realmente as coisas que ele pediu, pelo menos o que a gente vê no vídeo, não são nada absurdas. Nós estamos normalizando os absurdos e a advocacia está perdendo. Cito um outro vídeo publicado por meu amigo doutor Adriano Rocha essa semana. Dá uma olhada nesse vídeo. Por favor, só final. Não, pela ordem é questão legal, por gentileza, advogado. Pela ordem, o senhor tem que abrir o precedente para eu falar, porque é uma questão de ordem. Mas o senhor vai falar ao final. Você vê, simplesmente ele está pedindo algo que é direito dele. O advogado ele tem o direito de falar pela ordem e a autoridade tem que deixar o advogado falar.
Pode falar muito, ele tem direito. É uma intervenção sumária, específica, pontual de alguma coisa que o advogado vislumbrou como um erro. Um erro na forma, um erro de procedimento, um erro de fato. Simplesmente a autoridade da Marinha poderia ter deixado o advogado falar e continuado. Mas não, eles mostram que eles querem errar no óbvio. E não se importa. É por isso que não querem deixar filmar. É por isso que eles brigam e prenderam o nosso amigo doutor Adriano por ele ter entrado e filmado dentro do quartel da Marinha. Porque eles não querem que filme. Eles não querem que filme essas arbitrariedades. Agora, eu não sei se é verdade ou não, tá? Isso aí foi o que chegou para mim após essa ocorrência. Parece que foi levado o advogado para a delegacia e foi feito um BO de desobediência e resistência. O que aí não quer dizer nada, né? O delegado coloca lá o título lá e vai averiguar depois, vai virar inquérito. Não quer dizer que ele foi indiciado por isso. É só o título do BO. Já dá uma certa raiva, né? Porque, não acredito que virou ainda um BO disso. Mas acaba acontecendo. A gente nem sabe dizer se esse vídeo foi juntado na hora, porque o celular foi apreendido também. Então, provavelmente ele não tinha naquele momento acesso àquele vídeo. Isso vai ser durante o processo. Mas o que eu fico chateado é que parece, eu quero crer que não seja verdade, que o advogado não teve muito amparo pela OAB. A OAB, pelo contrário, pelo visto, parece que ainda deu uns puxão de orelha no advogado. Eu espero, sinceramente, que a OAB ampare esse advogado e auxilie, porque um ataque desse a um advogado é um ataque a toda a advocacia. O advogado é o único profissional que está lá amparado, sem ser as forças de segurança, né, os órgãos públicos, o judiciário, todos os órgãos públicos, é a única profissão privada que consta na Constituição Federal. Quando você protege um cliente, é o Estado inteiro contra o seu cliente, só você de advogado para protegê-lo. E o pior, muitas ações a gente depende do Ministério Público. Qualquer advogado que está me assistindo, que já tem um tempo trabalhando, já fez alguma ação, já fez alguma petição pedindo providências do Ministério Público para averiguação de alguns crimes, especialmente quem trabalha nesse meio militar. E muitas vezes nós somos surpreendidos com fundamentações e motivações escusas para não responsabilizar aquela autoridade. E o crime é de ação penal pública incondicionada. Se o Ministério Público, ainda que a Procuradoria não entenda, né, quando a gente faz o recurso, muitas vezes aquele crime acaba ficando impune. Já teve diversos processos que inclusive eu apontei crimes de oficiais naquele processo e o juiz fala que ele nem sequer remete ao Ministério Público para ter aquela análise. Ele fala que a gente pode correr atrás se a gente quiser. E aí a gente faz o documento do Ministério Público, vem uma fundamentação totalmente absurda falando que não teve nada, é o que segue. Enfim, tem uma série de outras situações que a gente vê que o sistema não funciona e muitas vezes o Ministério Público, que deveria ser o fiscal da lei, por muitas vezes, não poucas vezes, se omite, porque ele mesmo não tem o interesse de dar essa proteção, esse poder para a advocacia. E a OAB, que deveria ser um órgão que deveria abraçar o profissional, deveria realmente proteger o profissional, muitas vezes faz um mero desagravo público, uma mera nota na página da OAB, que não significa nada. Muitas vezes é isso que faz, e algumas vezes nem isso. Minha solidariedade ao advogado que passou por isso, não conheço, nunca ouvi falar, mas realmente um ataque desse a um profissional da advocacia é um ataque a toda a advocacia. E eu espero que ele, com o suporte de outros advogados, que contrate um outro advogado para representá-lo, porque ele virou parte na ocorrência agora, não é interessante que ele faça a sua própria defesa, o seu próprio contra-ataque, né? Pedindo providências, ele precisa realmente de alguém isento com relação a isso. E que a OAB forneça o amparo que esse advogado precisa. Para você que acha que o advogado não merece ser amparado, eu espero realmente que um dia você precise de um advogado para se defender e que o seu advogado seja maltratado da forma que esse advogado foi no vídeo. E você fale assim, para quem eu recorro agora? Eles estão tratando o meu advogado dessa forma. Imagina o que não vão fazer comigo.